Olá! Se você me encontrasse na rua e pudesse fazer uma única pergunta sobre viver em Toronto, viver no Canadá, qual seria? Provavelmente, entre um montão de dúvidas que você naturalmente tem, você me faria alguma pergunta que te ajudasse a recomeçar a sua vida aqui. Porque no fim das contas, as regras estão aí, os fatos estão aí, você pode pesquisar, saber como é para imigrar, você pode pesquisar e saber como é para entrar num college, mas tem coisas que você só vai aprender vivendo aqui, que você só vai saber com a prática. E aí, pensando nisso e pensando também nas várias perguntas que eu recebo, principalmente no Instagram, que sempre me perguntam, quais dicas você dá para quem tá chegando, qual o seu conselho e tal. Eu resolvi pensar esses meus 3 anos aqui no Canadá para chegar aos 5 conselhos que eu daria para quem tá chegando hoje. É claro, gente, são conselhos e a gente sabe que conselhos a gente segue ou não. A gente sabe que às vezes eles servem pra gente, às vezes não. Enfim, eu só vou pensar a partir da minha experiência e do que eu acho que eu aprendi, que eu acho que eu gostaria de falar pra você. E se você gostar de segui-los, melhor. Até mesmo porque o quinto eu ainda tô aqui formulando na minha cabeça, que eu acho que pode ficar um pouco, como eu posso dizer, um pouco polêmico. Eu tô com medo de ser mal interpretada, mas tudo bem, vamos lá. Esses são os meus 5 conselhos que eu daria para quem tá começando agora a sua vida aqui no Canadá. O primeiro conselho, que eu acho que foi o que ajudou mais a gente aqui, quando a gente teve esse insight que a gente precisava fazer isso, foi uma das coisas que mais ajudou a gente a recomeçar a vida aqui, e eu acho que se hoje a gente tá numa posição boa, foi justamente por causa desse pequeno detalhe no início. Meu primeiro conselho é: faça networking. Quem tá falando isso pra você é uma pessoa introvertida. Não se engane que só porque eu tenho um canal no YouTube eu sou uma pessoa que sai por aí conversando, que sabe puxar conversa. Enfim, eu sou uma pessoa super tímida, eu fico muito nervosa para falar com pessoas que eu não conheço e tal. E o Chris, meu marido, também é a mesma coisa. Então, se você tremeu aí quando eu falei que você tem que fazer networking, não se preocupa porque eu te entendo. E nós sobrevivemos. Networking é muito importante aqui. Provavelmente você já conquistou coisas no Brasil, mas aqui, infelizmente, a gente acaba começando do zero. E quando eu digo começar do zero, não é que a gente vai começar realmente do zero, mas a gente começa, às vezes, sem conhecer quase ninguém aqui. E isso é muito importante no Canadá. Uma coisa que a gente notou é que não importa a experiência que você tenha no Brasil, não importa os títulos que você tenha no Brasil. Uma empresa canadense, quando ela vai contratar, ela se importa muito com a sua experiência no Canadá. Eu já falei em outros vídeos que a primeira porta é muito difícil de se abrir, mas uma vez que se abre, fica mais fácil. Isso porque, convivendo com o pessoal lá da pós, eu já sabia mais ou menos, e o Chris pôde comprovar na prática na empresa dele, é muito comum as empresas perguntarem por aí sobre o profissional. Toronto é uma cidade grande, mas nem tanto. E no final das contas, as empresas de downtown, principalmente quando a gente fala de determinadas áreas, a gente está falando de muitos profissionais que se conhecem. Então aqui é muito comum quando a empresa vê que você estudou na Universidade de Toronto tal ano, a pessoa pensar quem eu conheço dessa turma da Universidade de Toronto e perguntar, enfim, e aí começa a validação das pessoas. Então às vezes a gente chega aqui com grandes projetos no currículo, um baita título no Brasil, mas eles ficam assim, pra quem que eu vou perguntar se essa pessoa é boa ou não? É aí que entra o networking. O networking não é que vai ser mágico, não é que as pessoas vão confiar em você só porque você conversa com elas, mas existem algumas coisas que você pode fazer para ser lembrado em alguns momentos de algumas vagas. Outra coisa também é que aqui é muito comum, às vezes, antes de anunciarem uma vaga, eles perguntarem se alguém conhece alguém para colocar e tal. Por isso, conhecer pessoas é muito importante. E eu vou falar na prática o que você pode fazer quando eu quero dizer fazer networking. Existe um site, talvez você já conheça do Brasil, que se chama Meetup. Eu vou deixar o link aqui embaixo. É um site que agrega pessoas por grupos de interesse. Então vamos supor que você gosta de fotografia. Tem vários grupos de pessoas que gostam de fotografia e marcam encontros para sair para fotografar ou para discutir fotografia. Então isso tem para diversas áreas. O ideal é você encontrar os grupos que sejam da sua área de atuação e começar a interagir com eles. Pelo amor de Deus, não é para chegar lá e pedir emprego e falar, tô chegando do Brasil, tô aberto a oportunidades. Não. Esse não é um grupo, digamos, estritamente profissional. A gente não tá falando do LinkedIn. A gente tá falando de grupo de pessoas que se encontram, claro, para fazer networking, mas uma coisa mais sutil, fazer conexões. Então, uma coisa que a gente começou a fazer aqui, o Chris começou a selecionar esses grupos da área dele e começou a participar.
Como ele era muito tímido, eu acabava indo nos eventos com ele, até mesmo pra gente tentar conversar com as pessoas. E assim ele ia conversando, se apresentando, entregando um cartão aqui, um cartão ali, adicionando no LinkedIn, o que já faz aumentar a sua rede. E aí também num desses grupos teve um evento de startups especificamente para contratar pessoas. As startups, era como se fosse uma feira que as startups iam e os profissionais iam se apresentando para procurar emprego. E foi numa feira dessa que o Cris conseguiu o emprego dele aqui numa startup. Então, quer dizer, lá no Meetup você encontra muita coisa e muita oportunidade. A dica que eu dou é, como eu falei, não chegar já tentando encontrar alguma coisa, mas tente ajudar as pessoas, seja útil, responda perguntas, participe, vá aos encontros, aporte coisas boas, porque duas coisas podem acontecer. Primeiro, você pode causar uma impressão muito boa e alguém um dia ter alguma vaga e lembrar de você e incluir você no processo de seleção. E a segunda, que é a mais comum de acontecer, você vai conhecendo mais pessoas e você vai agregando mais pessoas ao seu LinkedIn e então o seu LinkedIn passa a ter mais peso na hora de um processo de seleção. E mesmo depois que você consegue o primeiro emprego, é muito importante continuar com o networking, porque é a melhor forma de você saber onde estão as novas oportunidades. O segundo conselho que eu daria é: aproveite todas as oportunidades que o governo dá para você como se fosse um local. Por que eu quero dizer isso? Isso é algo que você vai perceber depois de um tempo. Assim, é até um sentimento um pouco de ressentimento também, não sei explicar. A gente chega aqui, vindo do Brasil, que é um país que às vezes decepciona a gente em alguns aspectos, principalmente quando a gente quer batalhar por alguma coisa, quando a gente quer empreender. Gente, é muito difícil empreender no Brasil. Então, às vezes a gente chega aqui e vê as pessoas que viveram aqui a vida toda, quantas oportunidades elas tiveram. É inevitável a gente sentir um gostinho assim de, puxa, se eu tivesse vindo mais cedo, ou se eu tivesse nascido aqui, se eu tivesse sido criada aqui, provavelmente a minha vida seria muito diferente. E realmente, provavelmente seria mesmo. Porque eu vou lhe falar uma coisa, é claro que não é um país perfeito, é claro que não é um sistema perfeito, mas eu vou lhe dizer que se você quer trabalhar, se você quer correr atrás de alguma coisa, é muito mais fácil fazer isso aqui do que no Brasil. Então, o que eu quero dizer é para você aproveitar todas essas oportunidades. E eu não tô falando só das oportunidades maiores, sei lá, eu postei um vídeo há umas 2 semanas atrás sobre alguns benefícios do governo, que é bem interessante. Tem benefícios para quem quer empreender mesmo, montar empresa e tal. Mas eu tô falando de outras coisas até pequenas. Por exemplo, às vezes eu converso com brasileiros que moram aqui há anos, e aí eu converso, não, porque eu peguei o livro na biblioteca, e a pessoa, hã? E eu descubro que a pessoa mora aqui há anos e nunca fez a carteirinha da biblioteca pública. Para você ter uma ideia, você chega na biblioteca mais perto da sua casa, provavelmente é uma biblioteca bem perto, porque tem muitas espalhadas pela cidade. Você leva um documento de identidade, que pode ser seu passaporte mesmo, não precisa ser nada local, nenhum documento local, um comprovante de residência e você sai com uma carteirinha da biblioteca. E é uma carteirinha que te dá acesso a muita coisa aqui, muitos benefícios, não só livros. Livro já seria motivo suficiente para você fazer uma carteirinha, porque tem muito livro, tem livros clássicos, tem livros técnicos, tem de literatura, tem muito livro infantil, livro infanto-juvenil, tem livro de tudo. Já aconteceu de eu querer ler um livro, olhar na Amazon, custar $60, ir na biblioteca e conseguir ler de graça. Então, assim, as oportunidades são infinitas. Aqui não tem aquela desculpa de, eu não tive oportunidade, ou eu não pude. Não, se você correr atrás, tem milhares de livros na biblioteca que você pode ler. E como eu falei, não são só livros. A biblioteca tem vários programas interessantes. Por exemplo, a biblioteca tem, além de ter internet grátis, ela às vezes tem programas para você usar computador ou lhe emprestar computador. A biblioteca aqui perto de casa, ela tem estúdio, então se eu quiser gravar meu vlog lá, eu posso gratuitamente reservar um estúdio. Eles têm computadores com edição, com pessoas para me ajudarem a editar. E quem aí já se aventurou pelo YouTube sabe que programas de edições são caros, o programa que eu uso de edição é muito caro e eles têm disponível de graça para quem quiser usar na biblioteca. Só para você ter uma ideia de algumas oportunidades que você tem. Sem contar que lá tem clube de leitura, tem grupos de conversação para quem chega e quer falar mais inglês. Tem muita atividade que você pode se envolver, não só para você melhorar, mas também para você se engajar na comunidade, porque lá você vai encontrar as pessoas que moram no seu bairro, que moram em volta da biblioteca. Então, numa dessas você faz amizades, você conhece pessoas, faz contatos e olha o networking aí. E outro lugar bem parecido com a biblioteca são os centros comunitários. Provavelmente perto da sua casa também tem um centro comunitário com várias atividades, não só para você, como para os seus filhos, para toda a família. Tem aulas, tem aulas de ginástica, tem aula de yoga,
tem de tudo. Para criança, então, tem muita coisa. E muitas delas, às vezes, até tem piscinas públicas para você usar no verão. Eu acho que, além do ponto de vista prático, né, frequentar esses lugares te ajuda muito. Sei lá, na biblioteca te dá recursos para você para você aprender coisas novas. E no centro comunitário você pode fazer cursos. Além dessa parte prática mesmo, mais, digamos, a parte mais visível, existe a parte invisível disso tudo. Quando você começa a frequentar a biblioteca, o centro comunitário, começa a conhecer uma pessoa aqui, outra ali, e começa a sentir que a comunidade está te dando algo, você passa a sentir que você mora ali. Você passa a sentir que faz parte dessa comunidade e já não é mais um imigrante. Porque eu acho que existe uma grande diferença você vir pra cá e ter contato só com um círculo pequeno, às vezes na sua família, ficar só em casa ou no college ou no trabalho. E existe uma outra dimensão de possibilidades que você pode abrir se você começar a se inserir e fazer as coisas que os canadenses fazem, como por exemplo, frequentar o centro comunitário e a biblioteca. O terceiro conselho que eu daria para quem tá chegando é: não tenha medo de se comunicar. Não tenha medo de falar, gente, não tenha medo de falar inglês, porque isso acontece com todo mundo. Eu acho até quem tem um nível básico ou nível avançado de inglês, a primeira vez no exterior fica meio assim apreensível, é normal. Eu falo isso porque eu já vim com inglês avançado. Mas mesmo assim, quando eu cheguei, eu às vezes ficava assim, ai meu Deus, tem que falar. Por dentro parecia assim, acho que vocês que já têm que passar por essa situação vão entender. Parece que por dentro tem um monte de fogos de artifício na nossa barriga, assim, a gente fica super nervoso, ai meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou falar? E você fala e sai. E você consegue se comunicar. E aí eu comecei a perceber, principalmente no college, né, que todo mundo era de fora, e eu achava que todo mundo falava melhor do que eu, porque você olhava pra pessoa e parecia que ela estava falando naturalmente. Até que eu fui conversando e fui percebendo que isso acontece com todo mundo. Então, quando você tá ali com aquele fogos na barriga, que você tá nervoso falando, quem tá te ouvindo não sabe de nada. Tá achando que você tá falando a coisa mais natural do mundo. Então, relaxa, você vai cometer alguns erros no início, depois você vai pensar, eu sabia isso, por que eu errei? E no final isso vai ficando natural. Você tem que aproveitar que os canadenses são super abertos a isso. Porque metade da população não nasceu aqui. Então, mesmo se a pessoa nasceu aqui, provavelmente os pais não nasceram. Então, ela te entende muito bem, ela entende a sua situação de ter que se comunicar. E olha, eu não lembro nunca de ter um canadense que foi assim, que foi antipático comigo ou que corrigiu o meu inglês. Até mesmo assim, em algum momento que eu falei, na hora, falei errado, a pessoa, se ela entender, ela não tá nem aí, ela não te corrige. E aí, com o tempo, você vai melhorando, é natural. Por que eu tô falando pra você falar o máximo que você puder? Primeiro porque eu acho que se você chegar aqui e se você passar a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana com medo, isso só vai aumentando a sua angústia. E aí você cria um bloqueio que pode demorar muito tempo pra você se desfazer dele. Então é melhor você já chegar, já botar a cara pra falar mesmo, já errar tudo que você tiver que errar e já enfrentar esse fantasma logo de uma vez. Que aí depois você vai ver que fica muito mais fácil. E o segundo motivo, é claro, é uma questão de cidadania, gente. Como eu falei de você participar da biblioteca, do centro comunitário, é uma questão de se sentir inserido na comunidade. Se você ficar com medo cada vez que você for no mercado, cada vez que você for em algum lugar e você se sentir intimidado pra falar, você vai se sentir numa posição inferior. E isso é se sentir como um imigrante que não é bem recebido. Eu acho que quando você começa a falar e as pessoas começam a te entender e você começa a ter um diálogo, o diálogo é uma coisa fundamental para você se sentir parte de uma comunidade. E quando a gente vem para cá, a gente tem que se sentir parte da comunidade, não é mesmo? O quarto conselho que eu daria é: respeite o frio. O que eu quero dizer com respeitar o frio? Existe o medo do frio, existe a falta de medo do frio e existe o respeito. O respeito é o que está ali no limite. O frio é algo sério. Realmente o frio é um dos principais fatores assim negativos para uma pessoa vir morar aqui. Eu sei que no inverno pode chegar a menos 40 e tal, então não vamos mentir. O frio é algo ruim que você vai ter que enfrentar. A questão é que você não pode ter medo dele. Assim como eu falei de você não pode ter medo de falar, você tem que enfrentar o frio porque você vai conviver com ele. Se você quiser morar aqui, você vai conviver com ele pelo resto da vida. Então, nada melhor do que você aprender a conviver com ele. Mas assim, você não tem que ter medo do frio, mas você precisa respeitá-lo. Não venha pra cá achando que vai ser fácil ou que qualquer casaco serve, lá eu dou um jeito.
Porque, como eu falei, quando eu converso com brasileiros sobre sobre as coisas que eles não gostam daqui, o frio é campeão, assim, é a coisa que as pessoas mais reclamam. Eu diria para você não economizar com roupa de frio. Economiza com outras coisas, gente. Que, aliás, aqui as coisas nem são tão caras. Mas uma boa roupa de frio é um investimento. E eu vou te explicar por quê. Primeiro, porque você vai usar muito. O inverno oficialmente dura 3 meses. Mas olha, a gente tem no mínimo 5, às vezes 6 meses de frio intenso aqui. Então, uma roupa que você vai usar muito. E o segundo motivo por que é o investimento, porque eu acho que você comprar uma roupa boa, uma roupa de qualidade, ela faz você ter uma vida muito melhor. Ela te dá qualidade de vida. Sério, não tô falando isso assim, comprar uma boa roupa de frio realmente melhora a sua qualidade de vida. Como eu falei, não tem como você fugir. Você não vai poder passar 6 meses enfurnados dentro de casa sem sair. Ter uma boa roupa vai te possibilitar ter uma vida quase que normal nessa época. Isso é muito importante, porque eu noto que uma das coisas mais assim que deixa as pessoas mais melancólicas é não conseguir aproveitar a vida durante esse tempo. E é muito tempo para você perder dentro de casa enfurnado. Então, se você tá bem vestido, você passa a sair mais de casa, e sair mais de casa aumenta suas possibilidades de descobrir coisas novas, de conhecer lugares novos, até mesmo de distrair sua cabeça, de ser mais feliz, sabe? Ninguém é feliz ficando enfurnado dentro de casa. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo, comprar roupa de frio não te protege só do frio, ela melhora a sua vida como um todo, ela melhora a sua qualidade de vida. E quando eu tava pensando nessa lista, eu pensei especificamente nisso, porque o que acontece? É muito comum a pessoa vir e pensar, tenho que economizar dinheiro, no primeiro ano eu vou comprar um casaco baratinho e no próximo ano eu invisto em outro. Não faça isso, já compre logo de cara um bom casaco, pesquise, de preferência compre ao vivo, vendo, experimentando o casaco. Porque eu vou te falar, se a sua experiência do primeiro inverno for muito ruim, você também vai ficar traumatizado. Sério. Então é muito importante que os seus primeiros contatos com o frio já sejam contatos mais agradáveis. Eu não vou mentir, a gente tá vindo do Brasil, é claro que a primeira vez que você enfrentar o frio, você vai achar frio demais. É normal. Mas se você estiver mais bem preparado e se você for se adaptando e vai entendendo como se vestir melhor, vai por mim que a sua vida vai ser muito melhor aqui no Canadá. E outra coisa relativa ao frio, não só a roupa. Tente se forçar também a sair de casa. Então, mesmo que seja muito frio, hoje eu vou dar uma volta no quarteirão. Nem que seja, saia e dá uma volta de 5 minutos no quarteirão. Amanhã você sai por 10 minutos, por 15. Isso vai melhorando muito, porque sério, gente, a gente tem que aprender a conviver com eles, senão a gente não vai ser feliz aqui. E já que estamos falando do que nos traz felicidade aqui, meu quinto conselho. Eu quero escolher muito bem as minhas palavras, porque eu acho que pode ser um pouco polêmico, acho que vão ter pessoas que vão se assustar ou não vão concordar muito. Mas vamos lá. Se eu pudesse ditar uma frase para você escrever e gravar e guardar no seu coração pelo resto da vida, a frase seria a seguinte: vir para o Canadá ou qualquer outro país do mundo com a esperança de viver exatamente como você vive no Brasil é o primeiro passo para a infelicidade. Essa é a minha frase. Agora, eu espero que não tenha gerado muita polêmica, vou tentar explicar o que eu quero dizer com isso. Isso eu não aprendi vindo pra cá, não. Na verdade, eu já tinha aprendido isso lá atrás, quando eu morei na Argentina, uns 10, 15 anos atrás. É normal quando a gente sai do nosso país, a gente procurar referências que estão com a gente desde que a gente nasceu. Nós somos brasileiros. A gente tem uma identidade. Então é normal que a gente queira comer a comida que a gente se identifica desde que a gente é criança, que a gente queira que as pessoas se relacionem com a gente da mesma forma que a gente foi instruído para se relacionar, que a gente aprendeu a se relacionar, que as pessoas tenham o mesmo comportamento, que tudo funcione da mesma forma, que os horários sejam os mesmos, enfim, algo natural que eu acredito que acontece não só com os brasileiros, mas com qualquer pessoa que infelizmente tem que sair do seu país e começar uma vida nova em outro. Então um erro que eu vejo muitas vezes os brasileiros cometerem é não internalizarem isso.
fazerem as malas, se preocuparem em fazer as malas para vir para cá, o que eu trago, o que eu não trago, onde eu vou morar, o que eu não vou morar. E acho que é tanta coisa para resolver que esquece de colocar isso na cabeça. Eu queria muito que você parasse e mentalizasse por 5 a 10 minutos o que é viver longe do Brasil, longe do que você está acostumado. Alinhar as expectativas vai te ajudar muito a não se decepcionar aqui. E o que eu quero dizer com essas expectativas? Por exemplo, eu não sinto muita falta da comida brasileira, para ser sincera. Eu acho que aqui tem uma infinidade de temperos. O tempero do dia a dia que eu comia no Brasil, eu encontro aqui. É claro que pessoas que às vezes vêm de regiões, eu acho que o Nordeste, o Norte, tem temperos que nem a gente do Sudeste conhece. Tem frutas que eu nunca vi na vida e tal. É claro que sempre vão ter coisas que a gente não vai encontrar aqui. Posso dar o exemplo do palmito, por exemplo, que eu nunca encontrei aqui, era algo que eu gostava de comer lá e tal. E você tem que estar preparado para você abrir mão dessas coisas. E não só isso, por exemplo, os relacionamentos aqui são diferentes, as pessoas se relacionam diferentes, a forma de fazer amigos é diferente. E uma coisa que eu gostaria que você tivesse muito na sua cabeça é que não existe certo nem errado. O nosso jeito brasileiro não é mais certo nem mais errado que o jeito deles. É apenas um jeito diferente. Por exemplo, eu noto que algumas culturas, não é o canadense, eu acho o canadense super simpático, mas eu noto que sim, tem outras nacionalidades que são mais ríspidas, falam mais assim, e não é nenhum problema comigo, eles não estão sendo mal educados comigo, eles simplesmente falam assim e eu não me importo, não me sinto ofendida. Então você ir treinando a sua cabeça para você viver em outro lugar, numa vida completamente diferente. Porque é muito fácil a gente chegar aqui e procurar recriar o que a gente tem. E não adianta. A gente poderia construir um bairro só com casas com brasileiros e que tudo fosse ali, que tivessem comércios brasileiros, lojas brasileiras, mercados brasileiros, tudo ali. Não tem como, nunca vai ser o Brasil, nunca vão ter os mesmos produtos do Brasil, não tem o clima do Brasil. Você tem que conviver com outras culturas, então assim, lembre-se, você não vai poder viver como você vivia no Brasil. E agora vem a parte polêmica. E eu acho que eu já morei em vários lugares, né? Tanto no Brasil como quando eu morei na Argentina e tal. Eu tenho uma forma de pensar que você não precisa pensar como eu, mas se te serve de conselho, de se te ajudar, eu vou contar como é que eu lido com essas coisas. Eu separo a minha vida em ciclos. Eu tenho o ciclo que eu morei no interior do Rio, depois eu fui para o Espírito Santo com os meus pais, ali eu tive meu ciclo Espírito Santo, fui para Buenos Aires, meu ciclo Buenos Aires, depois fui para o Rio, meu ciclo Rio. E quando eu tô no Rio, meu ciclo Buenos Aires já foi. Eu não tenho mais essa vida. Eu acho que ajuda muito mais a recomeçar. Se a gente fica pensando, ai, mas em Buenos Aires a carne era tão melhor. Ai, mas tá muito calor aqui no Rio. Em Buenos Aires essa hora e aí eu vou ver a temperatura como tá. Eu sempre coloquei na minha cabeça, acabou. Então, pra mim, eu encaro tudo como ciclos. Eu acho que facilita muito mais entender que um ciclo se encerrou e começa outro. Se você vem pra cá e ainda fica com a cabeça muito no Brasil, você acaba perdendo a presença aqui, que é muito importante. Aliás, esse problema da presença é um problema que, infelizmente, o mundo inteiro convive com ele atualmente, não só quem muda de lugar. Pra mim, parece cada vez mais preocupante o distanciamento que as pessoas têm com o presente delas. E eu falo isso até falando das redes sociais, por exemplo. Quantas vezes em restaurante você olha pro lado e vê um casal que, em vez de estar conversando, tá cada um no seu celular, ou amigos que estão no ônibus, que em vez de estarem conversando, tá cada um no seu celular, mais preocupado com as redes sociais do que viver o que tá acontecendo. Então eu acho que é quase como isso, sabe? Você tá aqui, você tem a oportunidade de viver experiências incríveis, novas experiências, e você tá muito focado no passado, você tá focado no Brasil, você não consegue se entregar à cidade, olhar para a janela do ônibus e ver quantos lugares bonitos tem para você conhecer. Então, em vez de pensar nas coisas que eu não tenho aqui, que eu tinha no Brasil, eu prefiro pensar nas coisas que eu ganho estando aqui e que não tinha no Brasil. E Toronto é ótimo para isso, porque é uma cidade multicultural, então tem influência de várias culturas. Muita coisa que eu não tinha acesso no Brasil, eu tenho acesso aqui. Sem falar que quando a gente fica pensando muito no passado, a gente tende a acabar romantizando as coisas. Então você pode começar a achar que não valeu a pena, que a sua vida era muito melhor no Brasil, se você ficar pensando muito nisso. Que é uma coisa certa, cada um de nós brasileiros tem histórias diferentes, tem personalidades diferentes, tem muita coisa diferente, mas se tem uma coisa em comum a todos os brasileiros que vêm para cá, para o Canadá, ou que vão para qualquer outra parte do mundo,
é que saíram do Brasil porque chegaram à conclusão de que era melhor morar fora do que ficar lá. Então a gente nunca pode esquecer disso. E a gente tem que sempre ficar pensando nesse objetivo maior. Por que a gente veio? Para ter uma vida melhor? Para dar uma vida melhor para os nossos filhos? E aí essas outras coisas acabam virando detalhes, e elas têm que ser detalhes mesmo. É normal a gente sentir falta de uma coisa ou outra, mas a gente não pode deixar que isso cresça e fique muito grande dentro da gente. E como eu falei, Toronto é uma cidade multicultural. Eu realmente encaro estar em Toronto como uma grande oportunidade na minha vida, de realmente conhecer pessoas diferentes, ter experiências diferentes. Eu acho que isso me faz crescer muito como pessoa. E se você vem para criar seus filhos, imagina a oportunidade incrível que você está dando para eles. Bom, esses foram os meus conselhos. É claro que são conselhos, talvez eles façam mais sentido com a minha personalidade, não tanto com a sua, mas eu achei que seria justo da minha parte contar as coisas que eu acho que poderia te ajudar e que eu aprendi nesses últimos 3 anos, que eu acho que poderia melhorar a sua experiência aqui. Se você tem algum conselho para dar para quem tá vindo para cá, que eu não mencionei, não deixa de falar aqui nos comentários, porque é muito importante essa troca de informação, e eu sei que quando a gente chega, são muitas dúvidas. E além das muitas dúvidas, tem coisa que a gente nem imagina que vai acontecer. Então, tendo alguém aqui que já passou por essa experiência, poder alertar a gente, é muito importante. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, porque é muito importante para o canal crescer. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @luvlogueira. Eu posto quase que diariamente a minha rotina aqui em Toronto. Se você ainda não segue outro canal, vai lá, Mais Lu é o nome do outro canal, mas o link tá sempre na descrição dos vídeos. Lá eu posto os reviews dos produtos que eu compro aqui, vídeos sobre criatividade, fotografia, várias coisas interessantes. Vai lá que você vai gostar. E se é a sua primeira vez aqui neste canal, não deixe de se inscrever, porque eu sempre posto vídeos como esse, mostrando como é a vida aqui em Toronto e no Canadá. E se você quer acompanhar de perto a minha rotina aqui em Toronto, não deixe de me seguir no Instagram, @luvlogueira.